Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista, que é uma forma de psicoterapia. Eu recebi há poucos dias de minha filha um vídeo em que uma bailarina de 90 e poucos anos, que faleceu ano passado, um entrevistador faz uma entrevista a ela, em que ela está numa cadeira de rodas, alquebrada, caída de lado, e ele coloca os fones de ouvido nela e reproduz a música do Lago do Cisne de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Essa bailarina, Marta Gonçalves, foi bailarina do Balé de Nova York e ela estava internada por demência de Alzheimer. Nesse vídeo, quando ela começa a escutar, quando ela escuta os primeiros acordes do Lago do Cisne, o corpo dela sofre uma transformação. Ela começa a reproduzir a coreografia do Lago dos Cisnes e na montagem é colocado o vídeo correspondente aos movimentos que ela está fazendo, o vídeo correspondente à coreografia do Lago dos Cisnes. Durante todo o tempo, ela recupera toda a flexibilidade, a agilidade, a graça, o prazer, o ritmo. A coreografia está toda presente, seja nela com 90 anos, seja nela no vídeo, reproduzindo há 40, 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás. E principalmente a fisionomia dela e a postura dela que se torna erecta, com todo o movimento que a bailarina exige para reproduzir a graça de um cisne ao alçar voo, ao abrir as asas. Nesse vídeo, isso me remontou uma coisa muito importante. Primeiro que é um vídeo para quem gosta de balé, para quem gosta de arte lato sensu e para quem gosta de ser humano, é um vídeo absolutamente emocionante e tocante. Mas ao mesmo tempo nos permite refletir. E esse vídeo me remeteu a duas coisas. Uma, eu buscando alguma música que estivesse, eu não me vinha a nada, e eu descobri uma música pesquisando, uma música gravada pelos tribalistas, uma música de Arnaldo Antunes, chamada Fora da Memória, que diz: fora da memória tem uma regalia para quando você acordar todo dia. Fora da memória tem uma fantasia para você recordar todo dia. O nome da música é Fora da Memória. E me recordou uma frase que está num dos escritos de Moreno, que é o criador do psicodrama, do método psicodrama, que é a psicoterapia com que eu trabalho, em que tem uma frase dele escrita num dos trabalhos dele que diz que o que a mente esquece, o corpo lembra. A arte de Arnaldo Antunes com sua poesia, a frase de Moreno dentro do viés psicoterápico e psiquiátrico, o vídeo de Marta, o nome dessa bailarina é Marta Gonçalves, essa que eu me referi, que está no vídeo, que acompanha esse vídeo. Por isso, para assistir esse vídeo que eu estou gravando agora, primeiro veja o vídeo de Marta Gonçalves. Se você começou a ver esse vídeo agora, pare, volte, procure o vídeo que eu postei simultaneamente de Marta Gonçalves, assista primeiro o dela e depois volte para cá para continuar escutando a minha visão do que eu vi, do que aconteceu, do que acontece, e trazendo para o universo psiquiátrico, psicoterápico. Nós temos, a grosso modo, dois tipos de memória. Uma memória que registra significados de nomes, por exemplo, camisa vermelha, camisa vinho, a palavra vinho vermelha é um significado, isso é a memória semântica. E a memória de fatos, que é a memória narrativa, é aquela que nos dá uma ligação com o nosso passado, é que permite que nós nos reconheçamos numa foto com 4 anos de idade, nós nos reconheçamos. Então a memória narrativa, que é chamada memória episódica,
e a memória semântica e a memória de significados, essa memória é afetada nos processos demenciais. A demência é a perda de funções cognitivas que a pessoa já tem adquirido a qualquer tempo da vida. A demência na doença de Alzheimer é isso acontecendo por um processo degenerativo específico. Mas qualquer perda cognitiva, a qualquer tempo, será uma demência. Uma demência afeta a memória afetiva, ou a memória de significados, que é a memória semântica, afeta a memória de história narrativa, que é a memória episódica. Uma criança que haja nascido com sofrimento fetal e tenha desenvolvido um retardo mental em decorrência disso, ela não terá demência, mas terá um retardo, ela não vai ganhar as funções cognitivas. A memória será afetada na demência. Mas existe um outro tipo de memória, que é a memória de procedimentos, a chamada memória implícita, aquela que fica inscrita no corpo da gente, que é a memória de procedimentos. A coreografia de Marta Gonçalves, o andar de bicicleta, o nadar, todos esses procedimentos que nós adquirimos, mas nós não sabemos como descrever o processo, isso seria uma memória de procedimentos, uma memória implícita. O que aconteceu com Marta Gonçalves? Ela já tinha um quadro de demência na doença de Alzheimer, ou seja, os processos cognitivos dela vinculado da memória, vinculado à memória de narração da vida dela, memória narrativa, memória episódica e a memória de significado estaria já comprometida. Mas a memória de procedimentos, a memória implícita, essa não. Ela recuperou toda a coreografia que estava inscrita no corpo dela, lembrando a frase de Moreno: o que a mente esquece, o corpo lembra. Mas há um outro detalhe que aparece no mesmo vídeo de Marta Gonçalves. O primeiro fotograma do filme, ela está numa cadeira de rodas, caída sobre o lado esquerdo, com uma expressão vazia do rosto. Um fotograma mais adiante, quando ela abre as asas do cisne, o que nós vemos é uma pessoa expandindo alegria, beleza e sentimento. Então a memória implícita, que é a memória de procedimentos, mas também temos uma memória afetiva, que nós guardamos aquilo que é mais primário em qualquer animal. Em qualquer animal, o animal não tem, pressupostamente, o animal não tem o mesmo grau de memória, o mesmo tipo de memória que nós temos. Mas o animal, o filhote, é capaz de reconhecer os dois sentimentos mais básicos, que é a ternura, o acolhimento, o aconchego, que é um lado, e o outro lado é o medo. Esses dois sentimentos é primitivo, é primário em todos os animais. Assim como a criança. A criança, que é um filhote de homem, né, um filhote de um ser humano, melhor dizendo, uma criança, ela não tem o registro de fatos da vida dela até por volta de 4 anos, que é quando todo o processo de amadurecimento do sistema nervoso central acontece. Então é bastante provável que memória explícita, memória que seja de um fato contínuo, a gente só possa adquirir referente a partir por volta dos 4 anos. Pode ter flashes de acontecimentos, mas uma memória contínua não, provavelmente não. Mas a criança é capaz, tal qual um filhote, de reconhecer esses dois aspectos que qualquer animal pode reconhecer, que é primário em nós, que é aconchego, acolhimento, ternura e medo. Essa primeira memória, a memória que não está inscrita nos mesmos lugares da memória episódica nem na memória semântica, a memória que está vinculada à amígdala, que não é essa da garganta, existe uma outra amígdala, que é no cérebro. Aliás, amígdala significa amêndoa, uma amêndoa pequena, é o formato dela. Como aqui essas amígdalas da garganta têm um formato de amêndoa, são amêndoas pequenas, no diminutivo. A mesma coisa acontece num determinado local do cérebro que tem o nome de amígdala cerebral, por causa do formato dela. Então, quando se falar de amígdala cerebral, não está se referindo a essa não, está se referindo a uma que está aqui, é o formato apenas. Ela registra os sentimentos mais básicos, que são os sentimentos animais, medo e aconchego. Então, uma criança,
é capaz de inscrever no seu próprio corpo o aconchego, inscrever no corpo o medo. Ela não é capaz de recordar isso como um fato, porque a memória episódica não está ainda construída completamente. Mas ela vai ter a reação vinculada a isso. A ligação da ternura ou a evitação do medo. O aproximar da ternura, do aconchego, ou a evitação do medo. O que é que isso nos traz para lidar com pacientes com diagnóstico de demência? É que, ainda que esteja avançado o processo demencial, ainda que os quadros cognitivos estejam bastante acentuadamente prejudicados, mas a memória afetiva existe ainda. E nesse filme fica bem registrado isso. Ela terminou por morrer ano passado. Mas a arte, e aí entra exatamente aquilo que eu queria até finalizar. Como a arte consegue ultrapassar aquilo que esteja perturbado por um processo degenerativo. A música e o balé, no caso de Marta Gonçalves, mas no caso de qualquer paciente de um quadro demencial, o acesso afetivo ultrapassa a limitação do processo cognitivo. E para um ser humano completo, o afeto é a cama onde a razão deita. É uma visão poética, mas que tem a ver com eu vou usar uma palavra curiosa para afeto, mas é a utilidade do afeto. O afeto permite que a razão possa escolher o melhor caminho. É como se fosse o par que é crucial no psicodrama de espontaneidade e criatividade. Existe um lado que é passivo, no sentido dele estar ali presente, tem que estar ali presente, que é o afeto, para que a razão possa construir o edifício dela. Do mesmo jeito que a espontaneidade no dizer de Moreno, no ponto de vista psicodramático, a espontaneidade seria o equivalente para que a criatividade possa construir a sua ação. Então, em resumo, assista um vídeo de Marta Gonçalves várias vezes e recorde que o ser humano, o afeto, a afetividade, não o afeto apenas no sentido de afetuosidade, mas a afetividade como um todo, ela é vital para que o processo racional, que a razão, que os processos cognitivos possam desenvolver ligados à humanidade. Se não houver afetividade, o processo cognitivo ele fica solto no espaço, sem estar vinculado com nenhuma humanidade, com nenhuma situação humana. Então, como eu, se emocionem e sintam-se privilegiados por serem seres humanos.